Muito bem, primeiro ano, vamos para o nosso vídeo de número 3. Número 3. Agora vamos invadir a intimidade do planeta Terra. Vamos falar sobre a estrutura interna da Terra. Professor, eu sei, estrutura interna da Terra. Núcleo, manto e crosta. Perfeito, cara, você é fera demais. Núcleo, manto e crosta. Isso até lá no nono ano, não é? No ensino médio aqui vamos aprofundar e aprender algumas palavras que vira e mexe vão aparecer nessas explicações. Então vamos aqui pessoal. Geologia. Toda vez que você ouvir a explicação do professor, ou ler em uma questão, ou ler na internet, o que seja, a palavra geologia, ela vai se referir à estrutura interna da Terra. Lembra lá da estrutura interna da Terra? Ah, professor, eu lembro maciço antigo, eu lembro de escudo cristalino, que é a mesma coisa, de maciço antigo, eu lembro de bacias sedimentares e eu lembro também de dobramentos modernos. Opa, parabéns! Mas vai mais além um pouco. Perdão. A geologia ela vai tratar da composição rochosa, vai tratar da composição química das rochas. Tá? É a parte do interior da Terra. Ou do estudo, tá? Ou do estudo em si. Geomorfologia, formas de relevo. Ah, planalto, planície, depressão e cadeia de montanhas. Isso, garotinha. Muito bem. Geomorfologia, formas de relevo. Pedologia, formação dos solos. Formação dos solos, pedologia. Olha só que interessante. Vou chamar a sua atenção agora. Se esse computador ajudar. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Tá aqui. A nossa ementa. Ó, solo, tipo de solos, classificação dos solos, conservação dos solos, pedologia. Planeta Terra, a litosfera, camadas internas da Terra, geologia. Agentes do relevo, geomorfologia, entendeu? Então fique atento a isso, pessoal. Às vezes cai uma questão na prova e você leu, estudou pra caramba porque eu confio em você. Você falou, professor, me dediquei tanto, eu li tanto. Mas se você acaba estudando, lendo de maneira errada, não se atentando ao significado das palavras. É muito importante que você tenha isso na sua cabeça. Essa interpretação ela tem que ser muito afiada. Então, geologia é composição química da rocha, estrutura interna. Geomorfologia é forma de relevo. Pedologia é formação do solo. Vamos falar então sobre a estrutura interna da Terra. Nós temos dois métodos de estudo, né? Lembrando que o ser humano nunca conseguiu chegar no núcleo do planeta Terra de maneira alguma. Ele nunca conseguiu chegar, né? Não tem material resistente o suficiente para poder perfurar. Nós temos aqui na época da Guerra Fria, lembra lá da Guerra Fria? Período de pós-Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria vai de 45, que é o fim, né, o fim da Segunda Guerra, de 45 até 91. 91 chega ao fim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a briga entre capitalismo e socialismo deixa de existir e hoje vivemos no capitalismo, não é? Então olha aqui que interessante, né? Buraco mais profundo já cavado. Opa! Vamos aqui esperando o computador responder. Vamos lá. Beleza, buraco mais profundo já cavado na Terra. Tem a reportagem, pessoal, aqui, ó. Reportagem de 25 de maio de 2019. Só para você ver, ó. A paisagem da Península de Kola, nos confins do Círculo Polar Ártico. Lembra que o Círculo Polar Ártico é uma linha imaginária que pega ali o norte do estado, o norte do Canadá, do país Canadá, alguns países do continente europeu, tá? Pode fazer com que esse canto da Rússia pareça uma cena de um pouco
de um conto de fadas. No entanto, em meio à beleza natural estão as ruínas de uma estação de pesquisa científica soviética abandonada. Ali há uma tampa de metal pesada e enferrujada sobre o piso de concreto, lacrada por um anel de ferrolhos grossos e também enferrujados. A estrutura, aqui embaixo, aqui, ó, a estrutura de 12,2 km de profundidade. É isso aqui que o ser humano conseguiu, pessoal. O ser humano só conseguiu chegar a 12 km de profundidade. Meça, né, aí um percurso qualquer que você faz em 12 km, né? Daqui em Cariri são 15 km, mais ou menos, né? Acho que é isso mesmo, né? Enfim, né? Pense aí em 12 km. É só isso que o ser humano conseguiu perfurar. Por quê? Porque não tem material resistente o suficiente para aguentar alta temperatura e nem para perfurar as rochas, né? As rochas que existem no nosso subsolo. Então, depois que quiser dar uma lida toda aí, você só colocar lá no Google lá, tá? Alguma coisa sobre o buraco mais profundo. Então, tudo que o ser humano sabe sobre esse interior da Terra é através de métodos de estudo, de hipóteses e teorias, né? Então, tá aqui, 2 métodos de estudo. Nós temos o método direto e o outro indireto, né? O que é o método direto? É através do vulcanismo. O que é o vulcanismo? Extravasamento do magma. Mas este magma, que nada mais é do que a rocha derretida, vem do interior da Terra? Sim, vem do interior da Terra. Mas ele vem lá do núcleo ou ele vem do manto? Ou ele vem aqui pertinho da crosta? Bom, nós vamos ver isso com a explicação aqui. Então, esse método direto, à medida que há o extravasamento do magma, depois, posteriormente, os cientistas, pesquisadores vão pegar essa rocha e vão fazer ali pesquisa científica na rocha para saber a sua composição mineral e etc. Esse é um método direto. O método indireto vai ser através das ondas sísmicas. Durante a Segunda Guerra Mundial foi desenvolvido um aparelho chamado sonar, né? Aliás, muitas inovações ou tecnológicas que foram utilizadas durante a Segunda Guerra Mundial, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a ser utilizada pela sociedade civil, né? Por nós. Então, o sonar é mais um aparelho que foi criado durante a Segunda Guerra Mundial, né? Na época lá dos submarinos, tal, a época desses conflitos da guerra. E quando acabou a Segunda Guerra, começou a ser utilizado para fazer um estudo do assoalho oceânico. O que é assoalho? Assoalho é o chão ali do oceano, a parte mais profunda. Então vai ser através da propagação de ondas sísmicas. Entende-se que uma onda sísmica percorra em velocidade diferente de acordo com a composição, né, de onde ela está passando. Por exemplo, se é sólido, ela vai percorrer a uma certa distância, a uma certa velocidade. Se é líquido, se esse material é líquido, ela vai percorrer a uma certa velocidade, uma certa distância. Tá? Então, isso através das ondas sísmicas do aparelho chamado sonar. Então, nós temos 2 métodos de estudo. Pouquíssimas vezes os professores se atentam a isso, pessoal. Vamos lá? Para se estudar a estrutura interna da Terra, eu tenho 2 métodos, o direto e o indireto. O direto através do vulcanismo e o indireto através da propagação das ondas. Tá. Aqui está representando o planeta Terra. Então, o que você sabe? Primeira camada aqui é a crosta. Depois, manto. Depois, núcleo, né? Esse raio de profundidade do planeta Terra tem 6.300 km, 6.371 se não me engano, depois eu vou até corrigir isso aqui. E quanto mais profundo estou no planeta Terra, maior será a temperatura, 6.600 graus Celsius. Então vamos lá. Vamos lá. Para se estudar então esse interior do planeta Terra, eu já viu que eu tenho os 2 métodos, mas é utilizado 2 critérios. O critério químico e o critério físico, que está do outro lado aqui, que agora você vai ver. Então, pelo critério químico, o que vai ser estudado? A densidade. Então, eu tenho lá na solidificação do planeta Terra minerais ou elementos menos densos. Se são menos densos, eles boiaram.
ou mais densos. Se são mais densos, eles ficaram nas regiões mais profundas do planeta. Tudo bem? Então, eu posso estudar o planeta Terra, o interior do planeta Terra, fazendo uma classificação de acordo com as características químicas. Elementos menos densos boiaram, elementos mais pesados, mais densos afundaram. Então vamos lá. Primeira camada você falou que é a crosta. Concordo, crosta. A crosta é composta por silício e alumínio. Então a crosta é composta por Sial. São os dois que mais se destacam, tá, nessa crosta terrestre. E olha a profundidade, pessoal, 50 km apenas. É a camada do planeta Terra menos espessa que existe, é a crosta terrestre. Tá? Ela é menorzinha e é onde nós, seres humanos, desenvolvemos as nossas atividades econômicas e a nossa vida. Depois você falou que é o manto. Muito bem. O manto ele é composto por silício e magnésio. Cima. Mas atenção, lá na tabela periódica, o magnésio é Mg. Né? Aqui na geografia, convencionalmente, se utiliza a sigla Ma. Tá? Então, na prova de geografia, esse cima é silício e magnésio. Lá na de química, de física que seja, lá o magnésio vai ser Mg. Então, o manto é composto principalmente por silício e magnésio. E a última camada que você falou é o núcleo. O núcleo é composto por níquel e ferro, NiF. Tá? Então, vamos voltar aqui. Para se estudar o interior do planeta Terra, eu posso utilizar um critério químico. Eu vou ter elementos menos densos e mais densos. Menos densos boiaram e os mais densos ficaram nas regiões mais profundas. Crosta terrestre, silício e alumínio. Manto, silício e magnésio. E núcleo, níquel e ferro. O próximo critério é o critério físico. Nós sabemos que algo está no estado líquido, gasoso e sólido. Só que nós não temos uma camada gasosa no interior do planeta Terra. Não existe a camada gasosa. Existem bolhas de gás, sim, mas camada gasosa não. Então, no estado físico aqui, nós vamos classificar se esse interior da Terra está em estado líquido ou está em estado sólido, apenas. Tudo bem? Tá, como é que pode ser dividido então? Núcleo, manto e crosta é a mais facinho, que você já sabe, né? Tá careca de saber. Vai aparecer uma palavra nova aqui, ó. Litosfera. Lito, rocha, tá? E esfera, camada, camada rochosa. Repare, pessoal, tenha bastante atenção que a porcentagem da litosfera vai ser maior que a crosta terrestre. Uai, professor, mas aqui não é o manto? Sim. Só porque existe uma camada mais superior do manto, por estar próxima à superfície, ela é mais sólida. Litosfera é camada rochosa, esfera rochosa. Então, tudo que for classificado como sendo em estado físico, vai receber o nome de litosfera. Professor, mesmo sendo manto? Mesmo sendo manto. Então, lá na ementa, quando apareceu para você a palavra litosfera, você vai lembrar que ela é a crosta mais a camada superficial do manto. Apareceu para você uma questão. A litosfera, piriri pororó. Você vai lembrar, opa, a litosfera é a camada mais superficial do manto e também é a crosta terrestre. É toda a camada sólida que existe no planeta Terra, tá? E o manto, a parte mais superior dele, é sólido. Repare que a crosta terrestre tem a profundidade de cerca de 50 km e a litosfera tem profundidade de 150 km. Por que ela é maior? Porque ela pega tanto a crosta como a camada sólida aqui do manto. Professor, eu posso falar que a litosfera é formada por silício e alumínio e por silício e magnésio? Pode. Se você estivesse observando a característica química dela, sim, ó, silício e alumínio, silício e magnésio. Olha que a litosfera é a crosta, mais a camada mais sólida do manto. Então, o manto sólido mais a crosta sólida, tá? Isso é a litosfera. Beleza. Lembra que eu falei, ou está em estado sólido ou está em estado líquido. Próxima camada, astenosfera. Lembra, pessoal, que isso aqui tudo é o manto, tá? Tudo isso aqui é manto. Olha onde você está vendo aqui, ó. Isso aqui tudo é manto.
esse manto ele vai ser subdividido. Atenção, vai subir aqui, ó. Subdividir. Subdividir. Este manto vai ser chamado de astenosfera. Asteno quer dizer rocha fraca. Rocha que não é rocha. Rocha que não é rocha líquida, né? Rocha derretida. Então é astenosfera, rocha fraca. Essa camada aqui é líquida. Tudo isso aqui é manto, professor? Tudo isso aqui é manto. Só que essa camada mais superficial aqui é sólida e abaixo dela é líquida. Por que ela é líquida? Devido à elevada temperatura. Quanto mais profundo estou, maior é a temperatura. Qual é a composição química da astenosfera? Silício e magnésio. Professor, silício e alumínio? Não vai ser tanto assim não, tá? Vai ser silício e magnésio. Professor, eu lembro de placas tectônicas, que placas tectônicas, que vai ser estudado também, são imensos blocos rochosos que flutuam sobre o magma. Era assim que eu aprendi lá no Fundamental 2. Ótimo. Só que aqui você vai acrescentar mais um conhecimento. As placas tectônicas são imensos, são gigantescos blocos rochosos que flutuam sobre uma camada do manto chamada astenosfera, que é a camada que é líquida, tá bem? Lembra, a camada mais superficial aqui é sólida e abaixo dela existe a camada líquida. Astenosfera, rocha fraca, rocha que não é rocha, rocha líquida. Então, sólido, líquido. Como é que será esse aqui agora, hein? Essa aqui é do núcleo, perdão, é do manto ainda. Mesosfera. Meso significa meio. Mesosfera. É sólida devido à alta pressão. Se eu não me engano, quanto mais aqui, né, nessa profundidade aqui é 1 milhão de pressão. Tipo, a pressão ao nível do mar é uma, aqui no interior da Terra seria 1 milhão de vezes multiplicado, tá? Só para você ter uma noção. Aqui, esta camada, onde eu estou representando aqui com o laser, essa camada ela vai ser uma camada sólida devido à alta pressão. Tá? Qual é a composição? Silício e magnésio. Também, professor? Também, silício e magnésio. Só que o silício e magnésio, devido à alta pressão, vai se solidificar. E aqui em cima, professor? Aqui, devido à alta temperatura, ele vai ficar líquido. Não tem tanta pressão assim em comparação a essa camada aqui. Então, vamos lá? O manto pode ser dividido em astenosfera e mesosfera. Essa classificação de núcleo, manto e crosta, ela é a mais simplória possível, pessoal. Mas agora você já está aprendendo que você tem a litosfera, que é a camada sólida do manto mais a crosta terrestre, e que o manto pode ser dividido em asteno e meso, em astenosfera e mesosfera, tá bem? E agora o que tem aqui? O núcleo. O núcleo, né? O núcleo vai ser subdividido? Vai, repare, ó. Sólido, líquido, sólido e agora líquido. Vou voltar para você acompanhar onde é que vai aparecer a divisão aqui, ó. Olha, núcleo externo, também chamado de endosfera. Endo significa dentro, camada de dentro, esfera de dentro. Aqui vai ser líquido. Qual é a composição química do núcleo externo? Níquel e ferro. Níquel e ferro. Devido aqui à temperatura, ele vai ser líquido. Próxima camada aqui só pode ser o núcleo interno, então, né, pessoal? Pela lógica. Se aqui é sólido, líquido, a próxima será sólido. Núcleo interno, sólido devido à alta pressão. Qual a composição química do núcleo interno? Que também pode ser chamado de endosfera, tá? Eu não coloquei aqui, mas também pode ser chamado de endosfera. É a composição química níquel e ferro. Só que o níquel e ferro, aqui onde estou apontando o laser, fica líquido devido à questão da temperatura e aqui ele fica sólido devido à pressão. É essa pressão que é exercida sobre ele. Então, espero que tenha ficado claro para você aqui. Ó. Núcleo, manto e crosta é o mais simples possível.
O núcleo pode ser subdividido em núcleo interno e núcleo externo, o manto em mesosfera e a astenosfera. Tá? Vou tirar o laser aqui da frente, se você quiser fazer um print aí, porque isso é uma dica boa, cara, é uma explicação que quer dizer, né, boa. Eu gosto, né, eu sou suspeito porque eu gosto. Vamos relembrar aqui rapidinho, vamos lá? Para estudar a estrutura interna eu tenho 2 métodos de estudo, o estudo direto e o método indireto, direto através do vulcanismo e o indireto através de ondas sísmicas. Só que eu posso analisar a estrutura do planeta Terra de acordo com o critério químico, onde tudo que é menos denso boiou e tudo que é mais pesado, mais denso, ficou nas regiões mais profundas. Então eu tenho núcleo, manto e crosta. A crosta é composta por silício e alumínio, o manto por silício e magnésio, o núcleo por níquel e ferro. Pelo critério físico, ou é sólido ou é líquido. Aparece a palavra litosfera, agora você já sabe que litosfera é crosta mais a camada superficial do manto. Não confunda, se você falar para mim, professor, a crosta, opa, eu sei o que é crosta. Ele está falando só de 50 km só de profundidade. Professor, a litosfera, opa, é toda a camada sólida, entendeu? Então vamos lá, ter cuidado com as palavras. O manto pode ser dividido em astenosfera ou mesosfera. A astenosfera é a parte líquida, né? Rocha que não é rocha, rocha fraca, e a mesosfera é a parte sólida. O núcleo, núcleo externo ou núcleo interno. Tudo bem? Deixa eu ver se tem um próximo aqui. Ah, tem. Vamos lá. Ô, professor, é muito mais fácil ler esse slide aí, explicar esse slide. Não, pessoal, construir isso aqui seria bom se estivéssemos aí não, né? Se estivéssemos na sala de aula com aquele quadro desenhando tudo isso aqui. Se você puder depois pegar uma folha em branco e tentar contar essa história para você, assim como lá na tabela da era geológica, faz essa pizza aqui, faz esse desenho, puxa a seta, porque acredito que você vai aprender de maneira mais fácil, tá? Riscando e rabiscando e errando para você poder entender, separar o critério químico do critério físico. Crosta. Camada que reveste o planeta, é sólida e pouco espessa, nela estão as placas tectônicas que formam os continentes e o leito dos oceanos. Manto. Pedaços em estado sólido, intercalados em uma pasta viçosa do magma. É do imenso calor que emana, quer dizer, que sai do manto, que seu movimento que nasce os terremotos. Núcleo externo. É formado por uma liga metálica que, por causa das altíssimas temperaturas, está em estado líquido e em constante movimento. Núcleo interno é composto de uma liga metálica que é submetida a uma pressão de 3,5 milhões de vezes maior que é verificada na superfície e solidifica. Eu falei 1 milhão, né? 3,5 milhões, né? Errei feio aí, né? 3,5 milhões de vezes que é verificada na superfície, se solidifica. O manto aqui não está dividido, né? Poderia ter colocado o manto dividido em mesosfera e astenosfera. Então, tá vendo? Tá na internet, tá? Mas está incompleto. Então, que bom que estamos aqui para poder puxar a orelha. Esse aqui é bacaninha, né? Esse aqui é um recorte bacana. Vamos começar aqui pela esquerda, litosfera. O que é litosfera? Engloba toda a totalidade da crosta e parte superficial do manto. Esse é perfeito, gostei desse. Tendo uma espessura média de 100 km. Professor, você colocou 150. Normal, pessoal. Existem variações dependendo da fonte de pesquisa. É constituído por rochas sólidas e rígidas e está dividido em placas litosféricas, que é a mesma coisa que placa tectônica. Gostei desse aqui, bacana. Aqui já vai aparecer a astenosfera. Situada-se abaixo da litosfera, entre 100 e os 350 km, encontra-se parcialmente fundida e apresenta um comportamento plástico, ou seja, é uma camada deformável. A sua característica permite o movimento das placas litosféricas. Zona de transição, também designada por camada C, citocedrais, aqui não vou pular. Não. Mesosfera, aqui vai aparecer a mesosfera, né? Situa-se abaixo da zona de transição. É isso aqui, tá? Aqui, ó, 6.371 km de profundidade, né? Lá eu coloquei 6.300. 6.371 km de profundidade. Muito bem, vamos para o próximo slide aqui, ó. Perfis esquemático da estrutura interna da Terra. Modelo baseado na composição química das camadas. Modelo baseado no comportamento mecânico dos materiais.
Lembra sobre a composição química? O que é mais denso afundou e o que é menos denso ficou em suspensão. Então, silício e alumínio, silício e magnésio e níquel e ferro. A crosta oceânica tem uma espessura de 6 a 12 km e a crosta continental, quer dizer, onde estão os continentes, de 25 a 70. Então, no encontro de placas tectônicas, a crosta oceânica geralmente leva a pior, porque ela é menos espessa. Manto superior, zona de transição, manto inferior, núcleo externo, zona de transição. Professor, já falou 6.378. Estou falando para vocês, depende muito da fonte de pesquisa, depende muito de quem elaborou, tá? É normal. Não se apegue. Então vamos arredondar, falar 6.300. Tá? Não se apegue a esses pormenores, essas coisinhas. Então, de acordo com o comportamento mecânico, a astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. E esse núcleo externo e interno formam a endosfera, como nós já vimos. Olha que bacana esse, núcleo interno, núcleo externo, descontinuidade de Gutenberg, manto, descontinuidade de Mohorovičić, ou apenas M, ou apenas Morro, e a crosta terrestre. Por que eu tenho descontinuidade, pessoal? Essa descontinuidade é uma zona de transição. Se eu estivesse falando de vegetação, nós não estudamos vegetação ainda, mas você é inteligente, né? Você sabe, por exemplo, que eu tenho a floresta amazônica no norte do Tocantins, mas tem um cerrado ali também, onde tem uma área de transição, tá? Tem áreas de transições, onde eu vou encontrar espécies da fauna e da flora, porque é área de transição. Professor, é desse jeito bonitinho assim? Não, eu falei para vocês, o ser humano nunca chegou lá, quiçá conseguir fazer uma fotografia. Isso aqui é só para poder representar de maneira mais clara. Então, voltando a falar, as descontinuidades, elas são áreas de transições. Aqui, apareceu descontinuidade de repetir, de um monte de coisa aqui. O que você vai poder, o que você precisa ter atenção? Na descontinuidade de Mohorovičić e na descontinuidade de Gutenberg, tá? São essas as mais importantes. Por quê, professor? Porque entre a crosta e o manto, você tem o Mohorovičić. Entre o manto e o núcleo, a de Gutenberg. Então, geralmente são essas três que são, são essas duas que são mais cobradas, tá? Entre a crosta e o manto, Mohorovičić. Nas atividades que eu passei, caiu. Entre o manto e o núcleo, a de Gutenberg. Isostasia. O que é essa isostasia? A ilustração simplificada mostra o afundamento da crosta e a volta ao seu nível original. Aqui, na formação do gelo, esse gelo se solidificou sobre a crosta, ele pesou, repare a seta, fez com que a crosta afundasse. À medida que esse gelo desapareceu, essa crosta voltou ao seu estado normal. É como se você colocasse um peso em cima de uma madeira e retirasse esse peso e essa madeira voltasse. Se ela voltasse ao seu formato original, tá? Isso eu dou o nome de isostasia. No norte do Canadá e Escandinávia, o gelo acumulado afundou a superfície. Quando o gelo derreteu, a superfície retornou à sua posição anterior. Então, eu posso falar que a isostasia é a capacidade que a crosta tem de se mover no sentido de quando está pesado para baixo e quando esse peso não existe mais, ela volta ao seu estado normal. E muito bem, vamos parando por aqui para poder fazer o próximo vídeo, tá bem? Dúvidas aí, mande no privado, poste no mural da sala e até mais.